Boa noite, nação rubro-negra. Estamos chegando aqui para começar, para estrear o canal Cláudio Flamengão CE. Estamos aqui para dar informações do nosso Flamengo e do dia a dia. Todos os dias vamos tentar lançar um vídeo para que o torcedor rubro-negro fique sabendo das últimas notícias do Flamengo. Viu? Antes de qualquer coisa, vou pedir para que todos se inscrevam no canal, dê um like, acesse a notificação do sininho para todos os vídeos e ajude o canal, por favor, viu? E vamos começar com as notícias de hoje. O STJD hoje à tarde bateu o martelo e definiu as datas dos jogos do Fluminense e Botafogo que tinham sido adiadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Depois de muitas idas e vindas, discussões e reuniões e bastante confusão, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu as datas que o Fluminense e Botafogo reestreiam no Campeonato Carioca 2020. Seguindo as partes, a tabela divulgada pela FED nesta terça-feira, dia 23, o STJD definiu que os tricolores e alvinegros jogarão a quarta rodada da Taça Rio a partir do dia 28 de julho e a quinta rodada a partir do dia 1º de julho, data sugerida desde o início pelos clubes. Desta maneira, o Botafogo enfrenta o Cabo Friense no próximo domingo, dia 28, às 11 da manhã, horário de Brasília, no estádio Nilton Santos, enquanto o Fluminense recebe Volta Redonda às 19 horas de Brasília, no mesmo dia. Já o Vasco, que sempre esteve ao lado do Flamengo para o reinício imediato do Campeonato Carioca, jogará no domingo 28 às 16 horas, em São Januário contra o Macaé. No mesmo dia, mais às 15h15, Madureira e Resende se enfrentam em Conselheiro Galvão. Vamos agora passar o trecho da decisão do STJD. Por todo o exposto, é que defiro em parte a liminar vindicada pelo Fluminense Futebol Clube e Botafogo Clube Regatas para sustar, por hora, a de referendo ao Tribunal do Pleno STJD do Futebol os efeitos da decisão do TJD, determinando assim o adiamento das duas partidas de retomada do campeonato aprazadas para as agremiações referentes, devendo as partidas serem realizadas a partir dos próximos dias 28/6, quarta rodada da Taça Rio, e 1º/7 de 2020, quinta rodada da Taça Rio. Ou outra data após 28/6, a critério da federação, podendo a FED proceder com os eventuais ajustes necessários no calendário do torneio. E assim a federação fez mais cedo e divulgou as datas dos próximos jogos. Já o nosso Mengão vai a campo a partir do dia 1º, na quarta-feira, contra o Boa Vista. E talvez podemos ter transmissão da partida pela Flá TV. Agora enganchou. Para. Vixe, bem, galera, analisando um pouco isso que eu acabei de falar, aconteceu basicamente o que a gente esperava que acontecesse, né? Que as partidas fossem adiadas, que o Fluminense e o Botafogo tanto penaram, reclamaram, que conseguiram, né? Mas não foi bem tudo o que eles queriam, que eles só queriam jogar em julho, né? E vão ter que jogar no domingo. O Botafogo disse que não ia recorrer da decisão. Ia protestar durante o jogo, mas não ia recorrer. Segundo informações do Globo Esporte, o Fluminense também falou que havia ficado satisfeito. Pelo que foram apurados, tinham ficado satisfeitos. Agora vamos ver o que acontece, né? Se tratando de Fluminense, eles sempre por trás aprontam alguma para tentar conseguir o que eles querem. Mas vamos deixar para lá, correr atrás de mais notícias. Agora vamos falar sobre a transmissão dos nossos jogos. O nosso vice-presidente jurídico, hoje à tarde, deu uma entrevista ao canal Paparazzo Rubro Negro, Rodrigo Duche. Nele destacou que o clube pode transmitir os jogos e citou uma cláusula do contrato com a emissora e a federação para justificar. O Rodrigo disse que estudou muito essa questão, ouviu muita gente. A gente entende que tem algumas situações que permitem chegar à conclusão que a gente pode sim transmitir os jogos dos quais o Flamengo é o mandante. No caso, o próximo jogo, dia 1º, o Flamengo é o mandante do jogo. Em primeiro lugar, é o mais óbvio. O Flamengo não tem contrato com a Globo para o Campeonato Carioca, isso só para o brasileiro. O contrato da Globo tem uma cláusula dizendo que o valor global contratado com os clubes e a federação, caso o Flamengo não participasse ou algum outro grande clube, sofreria uma redução de 25%. Então, assim, o não acerto com o Flamengo já não está prejudicando aquele contrato. Já está precificado aquele contrato, não tendo nenhum prejuízo à Globo. E o Flamengo não exibisse seu jogo, porque aquilo já estava previsto por ela mesma. Completou.
Mesmo com tudo isso, a Globo não destaca acionar o Flamengo na justiça. Mesmo tendo contrato com as equipes mandantes, a emissora não irá transmitir os jogos do mais querido, por não ter firmado acordo com o rubro-negro, né? É o que aconteceu na última quinta-feira, quando saiu o MP, pessoal. O Flamengo tinha um direito, podia transmitir, e em cima da hora, o Flamengo liberou o jogo para ela transmitir, que ela não tinha direito, o Flamengo liberou sem cobrar um centavo, e ela não quis transmitir só por pirraça mesmo, né? Mas quem perdeu muito foi ela. Certo que a gente não pôde assistir o jogo. O torcedor perdeu de assistir. Mas ela perdeu muito mais com isso, né? Ela podia ter ganho o patrocínio, ter ganho a audiência. Mas como a pirraça foi maior, ela acabou perdendo tudo, né? Mas isso é coisa que acontece. A gente sabe que deles não pode esperar muita coisa, não. Sempre desse jeito, né? Agora falando de dinheiro, pessoal. As finanças do Flamengo, nesses dias, o Flamengo pode receber mais de 53 milhões de antigas transferências, né? Com o retorno do futebol, meio que lento, mas graças a Deus voltando, uma das grandes preocupações dos clubes é saber como vão recuperar as receitas e manter o equilíbrio financeiro. Já que após 3 meses sem jogos e com a brusca diminuição de receita, os prejuízos parecem incalculáveis. Entretanto, para o Flamengo, a situação parece estar bem melhor. O clube negociou o pagamento de contratações e conseguiu a redução dos salários dos atletas por 2 meses. O rubro-negro ainda tem um trunfo que seria cerca de 53 milhões a receber por jogadores já negociados, né? Os jogadores são os seguintes. Renier tem uma parcela de 6,6 milhões de euros no próximo dia 10 de julho, referente à venda do atleta ao Real Madrid, da Espanha. As duas últimas são para o ano. Tem mais 2 milhões de euros, que é a última parcela, no dia 1º de julho, pela venda do atleta Jean Lucas, que foi vendido à União da França. E mais 500 mil euros pelo ex-atacante Felipe Viseu. No caso, é a última parcela de uma venda do atacante à Udinese da Itália. No total são 50, convertendo para a moeda brasileira, né? O total são 53 milhões de reais. Porém, pessoal, atrás de tudo isso ainda tem a alta do euro, que também pode ser um alerta, já que o rubro-negro ainda tem a pagar algumas parcelas pela contratação de Gabigol, a renovação de Jorge Jesus, e tem dinheiro em caixa caso queira exercer a opção de compra de alguns atletas que estão emprestados ao clube, como o caso do atacante Pedro e do volante Thiago Maia. Em entrevista, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, comentou sobre a redução salarial combinada com os atletas. Ele disse que quando foi tratada essa situação com os líderes do elenco, assumiu alguns compromissos com os jogadores. Não que eles tivessem pedido nada em contrapartida, mas por experiência se posicionou que seriam 60 dias desta maneira, e depois fariam outra reunião para tratar sobre o assunto novamente. Esse prazo ainda não chegou, mas quando chegar faremos uma nova reunião, disse o dirigente. O Flamengo irá realizar nesta terça-feira, 23, mais um teste de sorologia, seguindo o protocolo de segurança de prevenção ao Covid. O rubro-negro já está se preparando para a 5ª rodada da Taça Rio contra o Boa Vista, sem data definida ainda. No caso, a data foi definida agora à tarde, né? Só não tem hora específica, mas vai ser dia 1º de julho, no Maracanã, né? E falando sobre os testes do corona, no sábado, se tem alguém que ainda não sabe, o prefeito decretou um decreto lá que paralisava o campeonato novamente e pediu que fossem feitas inspeções em todos os centros de treinamento, né? E hoje pela manhã, tudo certo. A vigilância sanitária fez inspeção e aprovou treinos no Ninho e elogiou a estrutura do Flamengo. Na manhã dessa terça-feira, a vigilância sanitária do Rio de Janeiro esteve no centro de treinamento, o Ninho do Urubu. Como determinado pelo decreto assinado pelo prefeito Marcelo Crivella, o objetivo foi inspecionar o CT do Flamengo. A visita durou cerca de 1h30 e analisou todos os protocolos de segurança tomados pelo clube. A estrutura do Ninho do Urubu foi elogiada, com pequenas observações, mas sem restrições para continuar o trabalho, né? São 7 centros de treinamento no município do Rio de Janeiro, onde nós temos equipes nos diversos segmentos: engenharia sanitária, alimentos, saúde e ambientes coletivos. Essas equipes estarão fiscalizando cada uma dentro de uma
especialidade e verificando se o protocolo municipal está sendo cumprido. É importante informar aos clubes, a própria federação, para que tenha conhecimento dessa legislação dessa forma, disse a subsecretária de Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, Márcia Rolim. Bem, isso já era esperado, o Flamengo não estava nem um pouco preocupado, porque já vinha fazendo tudo o que o protocolo pedia, né? Como a gente sabe, foi o primeiro a voltar, se preparou, e há muito tempo está sendo elogiado sobre esse protocolo que está sendo realizado dentro do clube, né? Em relação às finanças, isso não é se preocupar, porque a gente sabia que tudo estava sendo bem controlado pelo Marcos Braz, pelo nosso grande vice-presidente de futebol, né? E o dinheiro que vai entrar já são de coisas passadas que só vai vir para cobrir alguns prejuízos. Mas logo, logo chegar mais, o futebol voltando, tudo volta ao normal, né? Vai ter transmissão, por mais que não tenha torcida, mas os patrocínios novos começam dia 1º, ainda tem esse detalhe. O futebol voltando, o Flamengo voltando a jogar dia 1º, já vai poder estrear um novo patrocínio na camisa. No caso, o patrocínio master que foi do Banco Regional de Brasília, que é o novo patrocínio master do Flamengo, né? Ainda há acertos para o novo patrocínio das mangas. Estão se discutindo, mas breve vai sair o anúncio. Bem, pessoal, hoje, por enquanto, isso aqui era o que nós tínhamos para hoje. Esse foi só o primeiro, esperamos que de vários vídeos que venham por aí. Por favor, se inscreve lá no canal, tem daqui do lado quadradinho com o nome inscreva-se. Escreve lá. Quando for ver o vídeo, por favor, veja o vídeo até o final, não pula nem um instante, nem um trecho, que é importante para nós. Dá aquele like e compartilha o vídeo. Compartilha com os amigos, nas redes sociais. Tem nossas redes sociais lá também do Instagram e do Twitter. Da mesma forma, Cláudio, Flamengão CE. E estamos aí. Qualquer hora a gente volta com mais outro vídeo. Obrigado. Fui!